Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista, que hoje fala sobre cirurgia bariátricas, né? O Brasil superou, né, em 22% o número de cirurgias bariátricas realizado antes da pandemia. E sobre esse tema a gente está aqui recebendo o Dr. Admar Concon Filho, ele que é cirurgião clínico, né, bariátrico, está aqui conosco para tirar todas essas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo. Ok, Dantas, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E ao meu lado, meu parceiro Edson Souza. Tudo bem, Edson? Tudo bem, aproveitar que o doutor Concon está aqui, se ele achar que eu estou meio fora de forma, já encaminho uma bariátrica também, Dantas. Pois é. Doutor, vamos lá. A que se deve esse aumento aí antes da pandemia? As pessoas errando na alimentação, provavelmente muito isso, né? Tem a questão também de saúde, né? Muitas pessoas acabam não praticando atividade física, acabam engordando, então aderem a essas cirurgias, né? Cirurgia plástica, bariátrica. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito, Dantas. Nós tivemos realmente um aumento do número de cirurgias bariátricas no Brasil após a pandemia. No entanto, o que chama atenção é que, mesmo assim, com esse aumento de 22% no número de cirurgias do ano de 2019 para 2022, o número de cirurgias bariátricas no Brasil ainda é muito pequeno. Aliás, ele é muito pequeno no mundo todo. O que precisa ter consciência de que obesidade é uma doença. Não é falta de força de vontade, não é desleixo, não é descuido de uma pessoa. Obesidade é uma doença. Existe um desequilíbrio entre a sensação de fome e a sensação de saciedade, e esse desequilíbrio se dá no nosso cérebro, numa área específica que controla a sensação de fome e saciedade, que é o hipotálamo. E essa doença, obesidade, ela piorou com a pandemia, exatamente porque as pessoas deixaram de fazer as suas atividades físicas e usaram de alimentos mais rápidos, né? Alimentos que eles compravam, ligavam por aplicativos e tudo mais, e foram alimentos que realmente aumentaram a incidência da obesidade. E aumentou a necessidade do tratamento, seja o tratamento clínico da obesidade, seja o tratamento cirúrgico da obesidade ou até o tratamento endoscópico da obesidade. Nós tivemos um aumento em todo tipo de tratamento da obesidade. O senhor falou de pandemia, doutor, e a gente conseguiu ver, inclusive, crianças acima do peso, né? Não dá para fazer uma cirurgia bariátrica numa criança, por exemplo? No Brasil, não. Existem países que já fazem cirurgias bariátricas em crianças a partir de 8 anos de idade. O que acontece? Existe uma maior incidência de obesidade e essa prevalência da obesidade ela está aumentando. A porcentagem de pessoas obesas está aumentando ano a ano. E o aumento maior da incidência de obesidade é nas crianças. Então, as crianças e os jovens estão se tornando mais obesos e eles vão se tornar adolescentes obesos, adultos obesos. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque hoje já se entende que a obesidade é uma das piores endemias ou pandemias que nós estamos tendo, a obesidade, no mundo todo. E ela precisa ser tratada desde a infância, desde as crianças que hoje estão correndo pouco, brincando pouco e ficando muito no seu celular, no seu aplicativo e com uma alimentação inadequada. Agora, doutor, a partir de que momento vocês falam para a pessoa, você vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica? Em que momento que a pessoa, do estágio que ela está, né, de obesidade, que vocês chegam e comunicam que vai ter que aderir à cirurgia? Excelente pergunta. Nós seguimos um protocolo internacional para indicação da cirurgia bariátrica e nós nos baseamos no índice de massa corpórea, o IMC. O índice de massa corpórea você calcula através do peso do paciente e da altura do paciente. Porque você pode ter um paciente que pesa 100 quilos, mas ele tem quase 2 metros de altura, 100 quilos para ele é normal. E um outro paciente com 100 quilos, mas tem 1,5 metro de altura, 100 quilos é muita coisa. Então, esse índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura elevada ao quadrado, ele vai nos dar um número, o IMC. E com esse número, nós podemos indicar a cirurgia. Então, tem indicação para cirurgia bariátrica o paciente que tem obesidade por mais de 2 anos, que tentou o tratamento clínico
com um endocrinologista, com um médico especialista no tratamento da obesidade e não deu certo, ou ele emagreceu e voltou a engordar, e que tem o seu IMC de 40 para cima, ou o seu IMC de 35 para cima, mas já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade, como hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, problemas do colesterol e triglicérides, problemas ortopédicos como dor nas costas, artroses e outros problemas também provocados pela obesidade. São muitas doenças provocadas pela obesidade. Então, o paciente que tiver essa situação com IMC a partir de 35, mas já tem alguma dessas doenças, ele também já tem indicação para cirurgia bariátrica. Agora, doutor, o nosso telespectador, por exemplo, já sabe, já me conhece, já sabe que eu estou um pouco acima do peso, né? Quando o senhor fala de índice de massa corpórea, eu entendo, por exemplo, um caso como o do comediante Leandro Hassum, que era bem rechonchudinho. Mas eu não entendo quando um Romário faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Quem é que determina quem é que vai fazer cirurgia? É o paciente ou é o profissional médico? São os dois, e tem que seguir esse protocolo. No caso em específico do Romário, ele já estava com uma doença metabólica. Então, ele já estava, se eu não me engano, com o início de um quadro de um pré-diabetes, daí você já baixa o seu IMC. Quando você tem uma doença metabólica, tipo um diabetes tipo 2, você já tem uma indicação para um IMC a partir de 30 e não mais de 35. Por quê? Essa doença metabólica, o diabetes, o pré-diabetes ou a síndrome metabólica, que é o aumento do colesterol e triglicérides, isso vai levar doenças cardiovasculares, problemas na circulação, levando a infartos, levando a derrames, levando a ataques cardíacos, coronariopatias, e esses pacientes precisam emagrecer de uma forma mais rápida. Então, você pega um paciente com IMC de 30 com diabetes, que tentou o tratamento clínico do diabetes, mas não conseguiu melhorar, ele já tem uma indicação para a cirurgia bariátrica ou também chamada cirurgia metabólica, que é por conta dessas doenças metabólicas. Agora, doutor, eu sei que depende muito de pessoas, né, de cada caso, mas quanto por cento de massa corpórea a pessoa pode perder com uma cirurgia? Perfeito. Numa cirurgia bariátrica, você tem uma perda de peso que vai até de 30% do seu peso inicial até 40% do seu peso inicial. E essa perda de peso de 30% a 40% do peso inicial, ela vai se dar em até 2 anos da cirurgia. A maior perda de peso você ocorre nos primeiros 6 meses, depois um pouquinho mais com 1 ano. A maioria dos pacientes atinge o menor peso com 1 ano e 6 meses, alguns até com 2 anos. Mas uma perda de peso em torno de 30% a 40% do peso inicial. Agora, doutor, por que alguns pacientes, logo após não, nesse período que o senhor disse aí de 1 ano, 2 anos, voltam a ter o peso que eles tinham antes? Na realidade, a gente chama de recidiva do peso ou recidiva da obesidade. Muitas vezes, eles não voltam ao peso inicial. Mas, mesmo que ele recupere 50% do peso que ele perdeu, já é uma recidiva da obesidade. E um grande problema maior do que o peso, às vezes ele emagreceu, ele curou da hipertensão arterial, ele ficou livre do diabetes, ele ficou livre da apneia do sono, e a hora que ele começa a ter o reganho de peso, ele volta a ter essas doenças, essas comorbidades. A recidiva do peso, ela ocorre em torno de 20% a 30% dos pacientes operados. Por quê? Porque muitos dos pacientes não fazem o acompanhamento que deveriam fazer, eles acreditam que a cirurgia ela faz milagre e não faz. A cirurgia é um instrumento que você tem que usar de uma forma adequada. Se o paciente faz a cirurgia bariátrica, mas ele abusa, ele erra na alimentação, comendo muito carboidrato, doces, pães e massas, e não fazendo atividade física, esse paciente vai engordar novamente. A cirurgia não faz milagre. Então a gente fala, nós operamos o estômago e o intestino. Nós não operamos a cabeça. A cabeça tem que ser preparada para esta cirurgia e tem que estar preparada no pós-operatório. A recidiva da obesidade, ela ocorre em toda forma de tratamento da obesidade. No tratamento clínico,
no tratamento endoscópico e no tratamento cirúrgico. É uma porcentagem pequena, ou menor, 20% a 30% em alguns casos. Mas existe sim, e quem é o perfil deste paciente? É aquele paciente que exagera nos alimentos, que não deveria comer ou deveria comer muito pouco e não faz atividade física. Agora, doutor, a gente está falando bastante da cirurgia bariátrica, né? Mas eu queria que o senhor explicasse de forma didática como que ela acontece num centro cirúrgico para o nosso telespectador que nos acompanha, o passo a passo dela. Perfeito. No Brasil, nós temos 2 cirurgias que são as mais realizadas. Uma delas, que é a gastrectomia vertical, também chamado de sleeve, que é do inglês de manga, onde você vai tirar uma parte do estômago, você resseca uma parte do estômago e diminui a capacidade gástrica. Esse estômago ele fica pequeno, você reduz em torno de 70% da capacidade gástrica. Mas dá medo só no nome que o senhor falou aí, doutor. Não. E uma outra cirurgia que é feita, você não tira nada, mas você reduz o tamanho do estômago e faz um desvio do intestino. Então é chamado de gastroplastia em Y de Roux ou bypass. O pessoal conhece muito como bypass, o que significa o desvio do intestino. São as 2 cirurgias mais realizadas no mundo todo e também no Brasil. Essas cirurgias, nesses últimos anos, elas têm sido realizadas por videolaparoscopia, através daqueles furinhos, e não mais com aquele corte antigo que nós fazíamos há alguns anos atrás. Com a videolaparoscopia e com a melhora dos grampeadores que a gente usa durante a cirurgia, dos equipamentos que a gente utiliza, as cirurgias tiveram uma evolução fantástica. Hoje, a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia é chamada cirurgia minimamente invasiva. A taxa de complicação dela é mínima, é semelhante a uma cesárea ou uma cirurgia de vesícula. É mínima a taxa de complicação. A recuperação é muito mais rápido. O paciente sai de alta no dia seguinte da cirurgia. Antigamente, nós deixávamos o paciente de 3 a 5 dias internado. Hoje não. No dia seguinte, ele já vai para casa se alimentando com dieta líquida, claro. Mas a cirurgia é feita através dos furinhos da videolaparoscopia, o que melhorou muito a recuperação desse paciente. Ele, em uma semana, ele está dirigindo. No mesmo dia da cirurgia, ele já está fazendo caminhada, ele já começa a andar logo depois, imediatamente após a cirurgia. Com 15 dias, ele está trabalhando, ele volta para o seu emprego. Perfeito. Vamos fazer uma pausa, Edson. Break. Boa entrevista hoje falando sobre o crescimento de cirurgias bariátricas aqui no Brasil. Antes da pandemia, o país registrou aí 22% nesse número de... um crescimento, né, de 22%. A gente vai fazer uma rápida pausa e voltamos em instante. Até já. E já estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje estamos falando sobre o crescimento de cirurgias bariátricas aqui no Brasil, que antes da pandemia teve aí um registro de 22%, né? Um número aí que tem crescido no nosso país. Doutor, a gente falou também sobre diversas formas aí de cirurgia, e a gente estava falando agora há pouco nos bastidores durante o nosso intervalo da cirurgia endoscópica, é isso? É esse nome? Exato. Quando nós falamos no tratamento da obesidade, veja, o tratamento ele começa desde o tratamento clínico, onde você tem a preocupação com a alimentação, com a orientação nutricional e atividade física. Depois você tem o tratamento clínico associado com remédios, com medicações. E hoje nós temos um leque de medicações muito mais potentes no tratamento da obesidade. Depois nós tínhamos só o tratamento cirúrgico, para aqueles casos mais graves que nós já comentamos. Havia um espaço, uma lacuna entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Foi quando chegou o tratamento endoscópico da obesidade. E hoje nós temos 2 tipos de tratamento endoscópico. Um é a colocação do balão gástrico. Nós colocamos por endoscopia um balão, vamos encher esse balão dentro do estômago, em torno de 500 ml, 600 ml. Esse balão vai ficar dentro do estômago de 6 meses, mais ou menos, e ele dá uma sensação de estômago cheio. Quando a pessoa vai comer, ela tem a sensação de saciedade precoce e come menos. E com isso ela tem um emagrecimento, em média, em torno de 10% a 20% do peso inicial.
Então, ela tem um emagrecimento de 10% a 20%, é um emagrecimento menor do que o da cirurgia bariátrica. No entanto, é um procedimento que não é cirúrgico. Você não tem corte na barriga, você não tem incisões, você faz esse procedimento com uma sedação anestésica na clínica e o paciente já vai para casa no dia seguinte. E um outro tratamento endoscópico, que nós fazemos uma sutura, uma costura por dentro do estômago e vamos fazer um pregueamento por dentro do estômago, reduzindo o volume gástrico, reduzindo a capacidade gástrica, e esse paciente vai comer menos. E essa gastroplastia endoscópica, essa cirurgia endoscópica, ela vai conseguir um emagrecimento em média em torno de 15% a 20% do peso inicial. Então são os dois procedimentos que nós temos: a gastroplastia endoscópica ou endossutura e a colocação do balão gástrico. Dentro do quadro de pandemia que o senhor disse, eu fui até buscar uns dados aqui antes da nossa entrevista e eu vi aqui que uma publicação do Atlas Mundial da Obesidade diz que até 2035, 41% da população podem sofrer dessa pandemia. Além de você consultar um nutricionista, o que mais que a gente pode fazer? Perfeito. Existe uma preocupação muito intensa sobre essa doença obesidade e muitas pessoas não sabem que elas estão com essa doença obesidade. A pessoa se acha aquele gordinho saudável. Isso não existe. A obesidade, ela provoca uma inflamação no organismo todo. A hora que esse paciente obeso, ele vai fazer exames, que a gente vai fazer os exames pré-operatório, e ele que achava que não tinha problema nenhum, nós encontramos várias alterações por conta dessa doença obesidade, que é uma doença crônica. Até o momento da medicina, ela é incurável, porém ela é tratável. Tratável com dietas, tratável com atividade física, tratável com remédios, tratável com endoscopia, com balão, endossutura e tratado com cirurgia. Então, o que o paciente precisa, uma vez que ele está acima do peso, procurar o seu médico, fazer exames, que muitas vezes ele vai achar gordura no fígado, que ele não sabia, que é a esteatose hepática. Ele vai achar um aumento do colesterol ou do triglicérides, que isso predispõe a uma aterosclerose, obstrução nas artérias. E daqui a alguns anos isso pode levar a um desfecho mais grave. Ele pode estar num estado pré-diabético. Ele pode estar com a sua pressão acima do normal e ele não está sabendo. Então, é importante procurar o seu médico, o seu clínico, o seu ginecologista, e discutir com ele a respeito do seu peso e os exames para avaliar se isso não está trazendo algum problema que você ainda não sabe que tem. Agora, doutor, uma curiosidade, né? A gente vê que muitas pessoas que fazem a cirurgia acabam depois ficando com excesso de pele, né? A partir de que momento que ela pode se submeter a uma outra cirurgia para tentar retirar o máximo possível de pele? Excelente. O fato de ficar com excesso de pele é um ótimo sinal. Significa que ela emagreceu bastante. Significa que ela emagreceu bastante. E essa pessoa vai procurar o cirurgião plástico para depois fazer as plásticas. Quer seja plástica no abdômen, tirar o excesso de pele nos braços, nas pernas. As mulheres vão cuidar, às vezes, colocar as próteses de mama. E isso vai ficar mais... Elas ficam realmente mais vaidosas, com certeza, precisa realmente. Isso é muito bom. Quando que deve fazer isso? Quando o paciente já emagreceu em torno de 30% do peso inicial. Então, a partir de 1 ano e meio, ela já pode procurar o cirurgião plástico. 1 ano e meio depois da cirurgia bariátrica, ela já pode procurar o cirurgião plástico, porque daí, até ela se preparar para a cirurgia plástica, o que ela vai emagrecer um pouco mais não vai atrapalhar na cirurgia plástica. Quem busca mais o seu consultório para fazer cirurgia bariátrica, homem ou mulher? É a mulher, no mundo todo, mas isso está mudando a proporção. Excelente pergunta, Edson. Até alguns anos atrás, nós tínhamos uma incidência em torno de 85% dos casos operados, mulheres, 15% homens. E isso por quê? Não é porque elas são mais vaidosas, é porque elas são mais inteligentes.
Então a mulher é mais preocupada com a sua saúde, ok? Ela está mais preocupada com o seu estado de saúde, então ela procura mais. Hoje já mudou. Hoje você já tem uma incidência de 70% mulheres e 30% dos homens. Os homens estão procurando mais a cirurgia bariátrica, estão mais conscientes da gravidade que aquela barriguinha pode levar, tá certo? Em relação, que é a pior gordura. A pior gordura é essa do abdômen, a gordura central. Doutor, o senhor falou que depois da cirurgia é feito um processo de dieta líquida, né? Por quanto tempo o paciente ele fica nessa dieta e depois está liberado para comer moderadamente os alimentos... Isso que é duro, moderado que é duro. Os alimentos que estava acostumado no dia a dia. Perfeito. Esse paciente, ele vai passar por uma dieta líquida em torno de 7 a 10 dias, depois ele passa por uma dieta branda, depois ele passa por uma dieta leve, depois ele vai evoluir para uma dieta normal. Então, a nutricionista vai evoluindo, a cada 7 ou a 10 dias, ela vai incrementando essa dieta. Quando o paciente volta na alimentação normal e ele vai comer de tudo com moderação, o que é interessante é que o paciente fala: hoje eu como pouco, eu estou satisfeito e eu não sinto falta de comer aquele prato enorme, porque nós realmente comemos muito mais do que nós deveríamos. É cultural. Isso vem desde a época das cavernas, onde o homem comia muito para armazenar comida, porque ele não sabia quando iria conseguir caçar de novo. Hoje nós não precisamos caçar, então a comida está disponível, mas nós continuamos comendo muito. E qualquer motivo de comemoração, nós vamos comemorar, ok? É cultural, nós comemos muito mais do que deveríamos. Os nossos pacientes operados, eles falam: hoje eu como pouco, eu estou satisfeito, não sinto fome e tive o prazer da alimentação. Então você vai comer de tudo com moderação. O senhor acha que seria um exagero a gente classificar, por exemplo, comer muito como um vício igual do tabaco ou do álcool, por exemplo? Sim, e muitas vezes o paciente, ele descarrega na comida a sua ansiedade. Ele está nervoso, ele está estressado, ele abre a geladeira. Ele está contente, ele está feliz, ele abre a geladeira, entendeu? Então, existe esse comportamento. Aquela escapada de noite, né? Sim, existe isso sim. Você tem, por isso que é importante, nessa avaliação pré-operatória, o paciente ele passa com a nutricionista, ele passa com o endocrinologista, que é o clínico que cuida de obesidade, ele passa com o cirurgião bariátrico e ele passa também com a psicóloga. E muitas vezes, dependendo do grau de ansiedade, a psicóloga pede que ele passe também com o psiquiatra. Exatamente porque precisa tratar essa compulsão alimentar. Ok? Existe sim, isso é muito frequente. Mas isso é tratável. E esse paciente, depois da cirurgia, ele precisa manter o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Psicólogo, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, porque ele tem que ter um emagrecimento saudável. Doutor, a gente sabe que apesar de ser uma cirurgia recomendável pelo médico, muita gente acaba se negando a passar pelo procedimento. Qual é o nível para as pessoas que nos assistem e têm medo de passar por uma cirurgia bariátrica de acontecer algum erro durante o procedimento? O fato da pessoa ter medo da cirurgia bariátrica mostra que ela é uma pessoa normal. Qualquer pessoa normal, qualquer pessoa com juízo, tem medo de uma cirurgia, seja ela que cirurgia for, inclusive a cirurgia bariátrica. Mas existe hoje um conceito ainda baseado naquelas cirurgias bariátricas feitas há 20 anos atrás, onde você fazia um corte grande na barriga e o paciente ficava 5 dias internado. Esse paciente tinha uma taxa de complicação, ainda que pequena, era muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia, por ser a cirurgia por videolaparoscopia, ela é muito menor. Mas veja só, no mundo inteiro, nós estamos, e aqui no Brasil também, nós estamos operando apenas de 2 a 4% dos pacientes que têm indicação para cirurgia bariátrica. Por que isso? Por medo, por desconhecer que tem uma doença grave, a obesidade, ou porque não tem acesso a um plano de saúde ou a uma cidade onde tem a cirurgia pelo SUS. Perfeito, acabou o nosso tempo. Acabou? Acabou. Poxa, então tem que chamar o doutor outra vez aqui.
Acho que é de bom tom. Doutor Admar, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista e as portas estão abertas para que o senhor possa voltar mais vezes, porque, como o Edson bem disse, ficou bastante perguntas aqui para fazer, né? Ficou um monte. É isso aí. Vamos embora, Edson? Vambora. Vamos lá, o Band Entrevista de hoje está chegando ao final. Espero que você tenha gostado do tema. Você pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, Band Mais TV, no YouTube, e acessar então, ver os nossos programas, também toda a grade da Band. Eu espero por você no próximo programa. Até lá.